Olá, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudos, de reflexões, nessa nossa playlist do livro Ceifa de Luz, mensagens trazidas pelo nosso tão querido e amado Espírito, Emmanuel, pela psicografia do respeitável médium Chico Xavier. Espíritos estes que hoje nos estimulam sempre ao estudo e à compreensão cada vez mais expandida sobre as nossas necessidades de mudanças para que fiquem de acordo com os padrões do nosso Mestre Jesus que buscamos nos conduzir. Dessa maneira, agradecidos a Deus acima de tudo, aos benfeitores e guias espirituais que nos estimulam sempre ao esforço diário da compreensão vivida na vida de relação destas inesquecíveis lições. Com a certeza do amparo espiritual na vida de todos nós, hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 10, que tem como título Doentes em Casa. Emmanuel, de início, nos traz a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, em que o apóstolo nos disse: E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Por isso agradecemos durante todos os nossos momentos de vida ao nosso Pai, nosso Deus de amor e misericórdia. Emmanuel continua nos dizendo: se abordasses agora o plano espiritual para além da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldade, que farias? Aqui talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mais além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inovidáveis à sombra transitória a que se empenharam com os próprios erros. Reconhecê-los ia por doentes reclamando proteção. Demorar-te-ia junto deles na prestação do auxílio necessário. Referindo-os à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas quais, ante do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontras, sob o pretexto de acerenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia os quais se mostrem com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus.
Isso é mais do que uma mensagem, né? Isso é nos concitando nosso senso de dever, um para com os outros, principalmente no instituto doméstico, nossas ligações mais próximas, ou com aqueles amigos que falamos que são mais do que irmãos. Então, Emmanuel, já de início, nos faz uma pergunta. Se a gente pudesse abordar ali o plano espiritual, né, após a nosso decesso da marca física, e ali nós encontrássemos aqueles corações queridos em dificuldades, o que nós faríamos? Qual seria a nossa decisão? Então, talvez ali a gente encontrasse um coração de uma mãe, de um pai numa frustração, um companheiro, né, aquele amigo de caminhada, de trabalho, de companheiro de ideais, de objetivos até melhores, um filho, um irmão, e eles estão ali carregando, e ele fala, o resultado infeliz de certas ações vividas na Terra. O que é esse resultado infeliz, né? É a consequência. Toda ação tem uma consequência. Uma ação boa tem uma consequência boa. Uma ação infeliz vai ter uma consequência infeliz para aquele que a cometeu. E isso nós podemos dizer que é o livre-arbítrio. Somos livres para escolhermos e agirmos. Até quando não queremos escolher nem pensar sobre nada, estamos escolhendo da mesma maneira. Então não existe ali o famoso, né, em alguns jogos, passo, dou a minha vez para o outro. Não tem isso. O nosso jogo da vida, em todos os momentos, nós agimos. Da hora que a gente acorda até depois do sono físico, somos nós que agimos. São escolhas que o nosso espírito faz. Por que ele fez aquela escolha? Porque ele ainda se encontra naquele tipo de ideia, de vício, de necessidade, ou por ignorância, ou porque desconhece, mas que lhe são oferecidas, como a todos, oportunidades inúmeras de aprender a conhecer as suas questões e daí, dessa maneira, ter melhor condição de escolher, ter um maior discernimento entre o que é certo e o que não é certo, dentro da lei de Deus. Então, todos nós temos dentro do nosso ser, a nossa consciência, que nos acusa, nos diz intimamente que aquilo não está certo. Mesmo quando essa consciência está adormecida, por inúmeros despaupérios que fomos cometendo, nós encontramos em nossas vidas inúmeros mensageiros enviados por Deus para nos alertar, para nos fazer acordar através de um livro, de um pensamento, de uma conversa, de uma palestra, enfim. E naquele momento a criatura decide não querer. É uma decisão? É o livre-arbítrio. E tudo que ela vier cometer que vai contra, como se fosse uma infração à lei de Deus, ela terá uma consequência, a própria infelicidade. Então, nem a ignorância que não nos absolve e nem a decisão de cometer o erro. Aos poucos, cansados de tanto sofrer, cansados, né, fatigados de não sairmos do mesmo lugar, gerando inúmeras reencarnações com o pranto, tem uma hora que o aluno cansa de repetir de ano, né? Ele não vai retroagir, ele não vai para a série anterior, mas vai ficar chamando, que a gente chama de marcando passo ali naquela mesma série, vai ver seus amigos muito adiante, até uma hora que ele se cansa daquela situação e busca encontrar a solução para aquela dificuldade, aquela matéria pela qual ele tem dificuldade. Então ele vai falar aqui que nós vamos encontrar essas criaturas, como outras vão nos encontrar também, certamente nos encontraram. E o que a gente faz nesse momento? Que comportamento você adotaria se a lei de Deus te permitisse um passaporte para uma esfera muito mais alta? E, ao mesmo tempo, também
te dá a possibilidade, né, te faculta de permanecer com aqueles seres inesquecíveis que você reencontrou lá no plano espiritual, que eles estão sobrecarregados com o resultado infeliz dos seus comportamentos, de suas decisões. Bem, a decisão foi deles? Foi livre-arbítrio? Foi, mas é minha também. Se eu quero ajudá-los ou se eu quero seguir adiante. Então, nós vamos ver inúmeros casos, né? O que nós faríamos? Qual seria a nossa decisão? Será que nós conseguiríamos, se hoje recebêssemos assim, vamos botar um exemplo, uma analogia mais próxima, um passaporte aí para um país que a gente acha que é o melhor dos melhores. Mas a gente vai ter que ir sozinho, a gente não vai poder levar ninguém com a gente. A gente olha e fala assim, fulano está nessa vidinha porque quer, o outro está ali sofrendo porque quer. Eu vou me embora e vou ser muito feliz lá naquele outro lugar e quem quiser que fique para aí mesmo. Será que nós faríamos isso com aquele coração que nós amamos muito? Que ele não recebeu o passaporte, só a gente. Será que realmente nós iríamos? Acho que não, né? Será que a gente consegue? Será que seria uma decisão acertada? Nós lembramos aqui do relato feito por Chico Xavier. Ele foi convidado para assistir uma reunião no plano espiritual e essa reunião era uma homenagem prestada ao Dr. Bezerra de Menezes por 50 anos já do seu desencarne. Imaginemos, né, como deve ter ficado o espírito de Chico sendo convidado para assistir desdobrado uma reunião de homenagem ao Dr. Bezerra. E durante essa reunião chega o espírito muito luminoso, o espírito de Celina, que vem em nome, né, vem representando. Ela foi enviada para representar ali uma mensagem de Maria de Nazaré. E ela chega perante o Dr. Bezerra e lê a mensagem que na realidade era um convite, uma promoção ao Dr. Bezerra para uma tarefa maior, mas que deveria ser realizada numa outra esfera mais alta, a nossa. E ele, muito comovido, né? Ele chora, ele se ajoelha, agradece. E sabe o que ele decidiu? Quando ele foi convidado para essa tarefa maior numa esfera mais alta, ou seja, muito melhor, né? A promoção vem de cima. Sabe o que ele decidiu? Ele suplicou, através de Celina, endereçada a Maria de Nazaré, para que ele pudesse continuar humildemente no seu posto de trabalho, junto ao planeta Terra, onde ele atende seus irmãos terrestres com tanta necessidade. E então, a resposta, né, desse seu pedido, um contrapedido, Maria atendeu ao desejo do Dr. Bezerra, que ele podia continuar no posto de atendimento pelo tempo que ele achasse necessário e sob as suas bênçãos, né? Então ele pediu para continuar atendendo aos irmãos, aos corações terrestres. Que alma generosa, né? Dr. Bezerra, que alma bondosa, que Deus o abençoe cada vez mais. Então essa foi a decisão de Dr. Bezerra. E aí, Emmanuel aqui continua. De certo, né, certamente estaria a decidir-te pela opção insopitável. O que é uma opção insopitável, né? Incontrolável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor
de haver abandonado corações inovidáveis à sombra transitória a que se empenharam com os próprios erros. Corações inovidáveis são aqueles corações que é impossível a gente esquecer deles. Mas está numa sombra transitória. Olha só, não tem sombra definitiva. É um momento que eles se encontram na sombra, que ali foram colocados pelos seus próprios erros, suas próprias decisões. Então ele fala aqui, será que nós não teríamos como compartilhar o melhor dos mundos com essa dor de ter abandonado esses corações? Esse é o sentimento de dever que todos nós trazemos inatos dentro de nós. É o sentimento de amor, é o sentimento de servir, é o sentimento de ajudar aqueles, primeiramente, aqueles que são inesquecíveis. Repare que aos poucos nós vamos colocando para todos, mas de início são esses corações. Então, quando ele bota compartilhar os céus, é aqui o sentido figurado, né? Que céu e dor são duas coisas que não se combinam. Esse sentido figurado que ele dá à palavra. E o que nós iríamos reparar nessas criaturas? Nós iríamos reconhecê-los e vê-los como que, nossa, eles são doentes, reclamando ajuda, reclamando proteção. E nós iríamos nos demorar junto deles o tempo necessário à prestação do auxílio. Nós vamos ver lá no nosso lar também a mãe de André Luiz, né? Buscando uma nova reencarnação para receber junto ao seio familiar o marido também que se via num momento, né, de uma sombra, num momento terrível junto com outras criaturas que ela ali vai abraçar no aconchego numa nova família. Então ela poderia estar num outro clima muito melhor, mas ali ela reconheceu ele como doente. Então, assim, com esses espíritos benfeitores, quando nos veem numa situação de grande dor, de grande pranto, de grande sofrimento, por atitudes cometidas por nós mesmos, nos veem como doentes, doentes da alma. Doente é aquele que agride, é aquele que grita, é aquele que está com dor, não só dor na barriga, nem só dor na cabeça, dor na alma. Então, ele fez ali uma analogia, né? Emmanuel fez uma analogia, uma semelhante a essa imagem, para que nós passemos a considerar os nossos parentes enfermos ou difíceis como criaturas que nós também, antes do berço, antes da vida física, prometemos ali amparo e dedicação. Nós já conversamos aqui inúmeras vezes o quanto nos reunimos com os nossos guias e benfeitores espirituais para a programação familiar. Que a programação familiar não é ao acaso, é toda uma busca de resgate, de reajuste, com inúmeros corações, onde uns nós seremos devedores, estarão junto a nós como verdadeiros credores, nos inspecionando cada ato nosso, ali com o olhar, né, que a gente fala em rixe, porque nós somos rescindentes, não é a primeira vez que erramos. Então eles estão ali mesmo, tipo, não vou te tratar com muita coisa não, porque você já caiu várias vezes. E outros fomos nós que pedimos para que eles viessem, ou como um familiar, né, como um grande amigo, como um vizinho, para que a gente pudesse cuidar deles um pouco mais. Nós queríamos oferecer, através da nossa simpatia, do nosso amor, do nosso carinho, um pouco daquilo que já temos. Então, eles nascem nesses grupos familiares, convidados ao nosso convívio, para que a gente assista a ele enquanto ele está aqui, reencarnado dentro, né, desse aparelho, muitas vezes vai vir até defeituoso, um aparelho físico defeituoso para contê-lo. É o que a gente chama de cárceres, muitas vezes são cárceres mentais, são verdadeiras prisões para aquele espírito. E
situação de refazimento, né? De ser reconduzido a si, a uma estrutura de pensamento melhor. Então ali a gente vai poder estar mais perto, mais a miúde, que a gente pode dizer, como a gente estivesse assistindo um doente. Então, ele diz aqui, existem casos que realmente a segregação hospitalar deve ser demorada e distante, porque nós não temos nem, podemos dizer, condições de colocá-lo junto a nós. Quantas vezes nós vemos aí moléstias que são transmissíveis, fatais, e a criatura fica segregada mesmo num hospital à distância. Mas outros nós já podemos trazer para casa, então é assim que fazemos no plano espiritual. Muitos nós convidamos para que venham estar junto com a gente. Fomos nós que convidamos, porque outrora fomos convidados e eles nos ajudaram. É isso que a gente tem que pensar sempre, nesse sentimento de fraternidade e de mútua cooperação. E ele fala aqui, se você tem alguém a quem ames contigo, e às vezes para você é um teste permanente conviver com aquela criatura, um teste de compreensão e paciência. É uma prova. E ele fala lá no Instituto Doméstico, né? Não afasta essa criatura desse clima afetivo em que você se encontra. E às vezes a pessoa fala assim, eu vou ter que afastá-la aqui do lar, porque a família precisa ser asserenada, eu vou beneficiar a família, porque ela tumultua muito, ela perturba muito, ela causa muita situação. Ele fala aqui, não faça isso. Né? Emmanuel tem uma frase, nós colocamos aqui, que eu nunca esqueci. Não cortes onde possas desatar. Às vezes a gente sai cortando, sai eliminando determinados corações da nossa vida, porque queremos tirar ela, exilar do nosso lar. A gente corta, o que a gente fala hoje em dia está bloqueado, né? Bloqueou, cancelou aquela criatura, é mais ou menos isso, você bloqueia. Ele fala, não faça isso, não corta onde você pode desatar, não desista de ninguém. Vamos desatar aquele nó. É um nó que foi dado lá atrás. E não adianta sair por aí colecionando nó. Porque a nossa consciência nos mostra que o nó está ali. E o que nos cabe fazer? Desfazer aquele nó. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Uns são mais rápidos do que imaginamos. Só basta um pouquinho de boa vontade. Tirar aquele nó, desfazer e transformar aquilo num laço afetivo. Não mais num nó, um laço. Então a família é uma ideia genial de Deus que nos convida, pela proximidade, conviver com diversos tipos de corações, de almas, onde ajudamos e somos ajudados. Então ele fala aqui, sob pretexto nenhum, não afasta essa criatura do clima afetivo. Ela necessita daquele clima ali, mesmo que ela seja, às vezes a gente vai ver em algumas famílias, aquela criatura que destoa. Né? Ela é completamente fora, ela não tem muita afinidade com aquele padrão familiar, ela destoa. Mas se ela foi convidada a estar ali, tem um motivo. É aquele clima, é aquele carinho, é aquela camaradagem que vai aos poucos envolvendo. Então não nos cabe afastá-la. Então ele fala aqui, guarda ela em tua própria casa, tanto quanto puder. E será que a gente não pode um pouquinho mais? Mais um pouquinho? Mais um diazinho? Mais uma vezinha só? E aos poucos a gente vai caminhando para doses um pouquinho maiores, não é? Ele fala, não lhe decretes o exílio, mesmo a preço de ouro. Olha, vou mandar a pessoa embora daqui, mas vou pagar uma fortuna para ela ficar num lugar maravilhoso, uma mansão. Mas você está tirando ela, você está exilando ela do clima necessário, que é o clima afetivo, para que ela se recomponha. E não podemos esquecer que é a nossa prova, muitas vezes, de um pouco mais de compreensão, de paciência, de dividir com o outro o nosso banquete. Às vezes nós temos uma família que aquilo ali é um banquete para a gente,
um banquete de alegria, de sorriso, e o outro não tem nada. E às vezes a gente não quer dividir com o outro, porque ele vai chegar ali naquela festa, vai criar problema, vai atrapalhar, vai meter a mão em tudo, vai desarrumar. E o que significa isso? Diante da possibilidade da ampliação do amor, da extensão do amor crescendo, justamente para aquele outro que ainda não sabe se comportar diante do banquete. É a possibilidade dele aprender através do nosso contato. Muitas vezes não queremos que o outro se acerque dessas nossas alegrias de coração, mas estamos pensando de forma errada. O outro é justamente aquele que mais precisa estar envolvido nesse clima de amor. Então, apoia-os, né? Emmanuel fala, com as necessidades e lutas que eles possuam na existência, com a certeza que todos eles são tesouros de Deus que nos deu como uma tarefa na nossa responsabilidade de crescimento. E ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus, nós iremos apoiá-lo ante a certeza que não estaremos sozinhos. Precisamos desse apoio espiritual. E o apoio, quando pedido, virá. Então, muitas vezes é aquela situação esfogueada, né? Aquela situação difícil dentro da casa, junto com o familiar. Mas é justamente o clima que ele necessita para se reajustar e para se recuperar. Que possamos oferecer esse melhor. Com as bênçãos de Deus, da espiritualidade amiga, que possamos nos despedir nesse clima de ventura e de muita paz. Graças a Deus.